Olá, querido aluno do curso Oratória para Líderes. Hoje eu quero falar com você sobre o medo de falar em público. Quando você propõe no seu coração se comunicar com o seu público, com o seu auditório, com as suas lideranças, com o seu grupo, você vai enfrentar essa barreira, vai dar de cara com essa barreira chamada medo de falar em público ou medo. Eu quero dizer para você que você não é o único, não é o primeiro e não será o último. De fato, pesquisas mostram que as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo da morte. Em outras palavras, diante de um velório, se a pessoa fosse convidada para dar uma palavra diante do público, ela preferia estar morta no caixão do que ter que falar diante daquele auditório. E o medo, ele é um inimigo sim, ele é uma barreira sim, mas ele pode ser transformado num aliado na hora de falar em público. Eu costumo comparar o medo a um cavalo selvagem. Se ele não é domesticado, para você ele não vai poder contribuir em nada. Mas se você consegue domesticá-lo, você pode usar ele para efetuar grandes trabalhos. Assim é o medo também. O medo gera toda essa adrenalina que deixa o orador mais ágil, com a sua mente mais aguçada, com os seus movimentos mais rápidos, dá muito mais energia na hora de falar em público. Alguém que não tem nenhum medo de falar em público é alguém que, quando vai assumir o auditório, não tem essa emotividade, essa emoção que é muito importante na hora de falar. Agora, o problema do medo precisamos domesticá-lo. Ele precisa estar sob controle e não ter domínio de quem fala, o que vem gerar o desespero. Então, a primeira regra que eu preciso saber para falar em público e dominar o meu medo é que eu preciso ter domínio do assunto. Às vezes os cursos de oratória se concentram tanto na entrega do discurso, mas e também numa técnica para a pessoa perder o medo, só que o problema é que a pessoa não sabe direito o que vai falar. E esta insegurança sobre o discurso, sobre o conhecimento do assunto, faz com que ela fique ainda mais nervosa. Por exemplo, nas minhas aulas de oratória, nos meus cursos de oratórias presenciais, os alunos, a cada vez que eles vão se apresentar, eles vão falar alguma coisa da vida deles, contar uma história da vida deles, onde eles trabalham, o que eles gostam de fazer. E eles, mesmo as pessoas que têm muito medo de ir diante do auditório, elas acabam falando porque é algo do cotidiano. Na minha experiência de muitos anos trabalhando com oratória, com pessoas que querem se comunicar, eu tenho percebido que a maior barreira, o maior combustível para o medo de falar em público é a insegurança, não em como falar, mas sim do que falar. Portanto, se preparar bem em relação ao conteúdo fará com que você tenha mais segurança e, obviamente, fará com que você possa chegar com muito mais desenvoltura na hora de falar em público. A segunda técnica que você precisa usar, ou o segundo hábito que você tem que ter em relação a falar em público, é a prática constante, é não perder a oportunidade. Foi convidado para ir no aniversário, tenha chance, dê uma palavra em relação ao aniversariante, se é seu amigo, converse com seus amigos, quando estiver na roda de amigos, aborde um assunto, tente explanar aquele assunto. Não perca a oportunidade, porque a prática fará você melhorar cada vez mais, fará você se acostumar com o medo, fará você ter domínio sobre ele. Se você entrar no mar, quando uma criança entra no mar pela primeira vez, ela é um misto de emoções, inclusive o medo está lá. Mas ela não desiste, vai continuando cada vez mais e daqui a pouco ela está apaixonada pelo oceano, assim como você também será cada dia mais apaixonado pela comunicação. Em terceiro lugar, quando você for falar num público, normalmente as pessoas enfrentam um problema muito grave, porque elas começam a imaginar tudo que pode dar errado e quantas pessoas podem estar falando mal dela, criticando seu discurso, zombando dela. Isso é um erro que vai prejudicar mais a sua comunicação. Concentre-se no seu objetivo. Não importa o que as pessoas estão falando, não importa se elas vão querer corrigir algum erro, vão perceber algum erro, importa o seu alvo, o seu objetivo. Você precisa estar consciente da sua meta, da sua missão, do seu objetivo. E uma vez que você atender o objetivo, as demais coisas você irá corrigir ao longo do caminho. E eu quero dizer a você que diante disso também você precisa imaginar as outras pessoas no seu lugar.
se ela estivesse no seu lugar, elas estariam tão nervosas como você, ou talvez estariam até muito piores. E também um outro ponto importante para vencer o medo é ter um bom esboço. Você precisa ter um bom esboço, um esboço que venha lhe ajudar, que seja a mão amiga, que seja o seu ajudador na hora de falar em público. O esboço vai fazer você se guiar por toda a sua oratória. O esboço também vai aliviar a sua mente, porque ao invés de estar pensando em cada ponto que você vai ter que falar ao longo do discurso, você vai estar pensando só naquele ponto, focado só naquele ponto. Por isso que é muito importante aprender a fazer um esboço. Inclusive, eu te aconselho a assistir às aulas onde nós ensinamos a fazer diversos tipos de esboço. E finalmente, não menos importante, o último conselho que eu tenho para você é: seja perseverante. Errou agora? Não deu certo? Tenta de novo. Converse com seus amigos, peça para que eles lhe ajudem a identificar os seus problemas na hora de se comunicar e vai fazendo, vai trabalhando. Quanto mais você vai se aperfeiçoando, mais domínio você vai tendo, mais domínio da situação. O medo é esse cavalo selvagem. Com o passar do tempo, você se acostuma com ele e ele se acostuma com você também. Que você venha melhorar a cada dia e que tudo que você fizer seja para a glória de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.